Olha lá, questão 33. Cara, olha o tamanho dessa questão 33, velho. Olha o tamanho desse texto aqui, maluco, que é isso? Vamos lá. O texto coloca o seguinte aqui pra gente. Nós temos dois textos e ele pergunta, né? Já vamos colocar logo aqui de cara o comando. Com relação à produção da opinião pública na contemporaneidade, os textos 1 e 2 divergem sobre... Vamos lá, é aquela clássica questão, te dá dois textos e pede pra você comparar informações sobre esses dois textos. Ele quer que a gente marque o que entre os textos 1 e 2 existe de divergência. Então o texto 1 defende uma coisa, o texto 2 defende outra coisa. Eles têm ali uma divergência, uma oposição. E a gente tem que encontrar o que é essa divergência que se verifica aqui nesse caso. Vamos ler o texto 1. Texto 1 de Amadeu S. A nova opinião pública e as redes digitais. Todas as vezes que os injustiçados do mundo ganham espaço nas telinhas dos de última geração e nas correntes caudalosas de e-mails, e o barulho digital é tanto que chega até os veículos de comunicação tradicionais, muita gente destaca as boas qualidades do que chamam de uma nova opinião pública. É difícil não nos confrontarmos com as novas formas que a sociedade utiliza para se inteirar, integrar-se, persuadir, manipular, controlar, aprender, fazer-se ver e ser vista, conversar e fofocar. Isso porque, o tempo todo, as multidões estão opinando, capturando imagens em quantidade descomunal e disponibilizando-as facilmente para audiências abrangentes. Essa produção midiática da multidão, muitas vezes formatada sem preocupações técnicas, éticas e estéticas, com certeza não contribui para a consolidação de uma conversação democrática que respeite a alteridade, dê tempo ao contraditório e à comunicação. Essa nova opinião pública é rápida em linchamentos simbólicos e em expressar preconceitos em mensagens rapidinhas de 140 caracteres. Então ele traz aqui pra gente, né, sobre como que a opinião pública, a opinião da população como um todo, do conjunto público, se expressa nas redes digitais, sempre de maneira muito ágil, de maneira muito volátil, muitas vezes por meio de ataques que não são bem fundamentados e que são, né, retratados aqui, de acordo com o texto 1, com uma visão um pouco pejorativa. Se você olhar o texto 1, ele traduz uma visão um pouco negativa sobre como que essa opinião pública é volátil e como que ela pode, muitas vezes, ser pouco fundamentada em preceitos que só servem ali, né, para massacrar algum objeto, algum alvo que está sendo, nesse caso, fruto desse ataque, né? Agora, olha o texto 2. Uma nova opinião pública. Será? De novo, falando sobre opinião pública. A internet inverteu o ecossistema comunicacional. O difícil não é falar. Agora, o grande problema é ser ouvido. Todavia, quando alguém fala algo que todos queriam ouvir, uma onda imediatamente se forma no oceano informacional e pode gerar ações concretas nas ruas, nos mercados, nas bolsas de valores. Já começou a mudar um pouco o foco do texto, porque o texto 1 falava sobre todo mundo atacando, todo mundo falando, conseguindo se manifestar. O texto 2 já fala que é difícil que alguém consiga ser ouvido. As pessoas até podem falar, mas é difícil que alguma fala seja de fato levada em consideração. A rede é um articulador coletivo de diversas causas. Não podemos ter a ilusão de que somente ideias democratizantes e ligadas à nobre causa da defesa ambiental é que geram adeptos. Uma análise mais aprofundada das ações e do ativismo em rede permite observar que cada vez mais se formam redes de opinião distintas e muitas vezes opostas. Por fim, também é preciso notar que a internet é uma rede de arquitetura distribuída. Por isso, sua natureza é mais propícia às ações democratizadoras, livres e favoráveis ao compartilhamento, do que as posturas que visam simplesmente a dominação, ao controle autoritário e ao impedimento da troca de arquivos digitais. Comparando os dois textos, você já percebe até que, cara, o texto 2 ele tem uma visão mais positiva. O texto 1 é mais pejorativo, mais negativo. O texto 2 tem uma visão mais legal sobre a situação da comunicação, da emissão da opinião pública. Agora, vamos lá. Ele quer que a gente marque qual que é a opção que mostra o ponto de divergência entre esses dois textos, porque é aquilo que é o aspecto central. Agora, a letra A. Compreensão da internet como espaço de construção democrática. Então, eles divergem sobre o entendimento da internet como um espaço de construção democrática. Talvez. Letra B. Uso mal intencionado das tecnologias de informação e comunicação. Essa daqui até tá legal também. Não sei se seria a melhor opção por conta do texto 2, mas poderia ser. Letra C. Entendimento da internet como meio de exposição de pensamentos. Não, a letra C é incorreta porque tanto o texto 1 quanto o texto 2 falam que a internet é um meio de exposição de pensamentos. No texto 1, uma exposição de pensamentos muitas vezes enviesada. O texto 2 já fala sobre uma exposição de pensamentos que é muitas vezes articulada, que reflete o pensamento de um conjunto de indivíduos. Então a letra C dá para excluir. Letra D. Impacto das postagens nas redes de defensores de causas minoritárias. Não, a letra D é incorreta porque o texto 2 fala disso, mas o texto 1 não fala disso. Letra E. Falta de curadoria dos conteúdos disponíveis nos ambientes virtuais. Não, os textos 1 e 2 não retratam, em algum modo, defesa ou oposição a essa falta de curadoria.
Então, cara, fica entre a letra A e a letra B. E, nossa, eu não sei vocês, mas eu cansei de ler esses textos. Textos extensos, textos densos, mas vamos lá. Então, os textos 1 e 2 divergem sobre a compreensão da internet como um espaço de construção democrática? Pode ser, né? Talvez o texto 1 reflita isso. E o texto 2 fala sobre o uso mal intencionado das tecnologias de informação e comunicação. Cara, o texto 2 tá estranho, por quê? Porque, assim, nenhum desses textos fala de maneira explícita, né? A letra B tá estranha, por quê? Nenhum dos textos fala de maneira explícita sobre um uso mal intencionado das tecnologias de informação e comunicação. O texto 1 até reflete parcialmente isso, mas não é o foco muito do texto 2. Então, cara, quer saber? Vamos de letra A. Me parece melhor. Até porque no texto 1, observe, ele fala sobre essa relação de que você tem ali um tipo de produção midiática que não contribui para a consolidação de uma conversação democrática. Então, uma produção midiática que não contribui para a consolidação de uma conversação democrática. Então, ele tem uma visão negativa. Essa construção midiática atual, ela não é útil para a democracia. E o texto 2 fala o contrário. O texto 2 fala que, na verdade, você tem um tipo de comunicação que é propícia às ações democratizadoras. É um tipo de comunicação que é propícia à democracia. E aí, na letra A, ele coloca uma compreensão da internet como espaço de construção democrática como sendo um ponto de divergência. Enquanto o texto 1 fala que a comunicação não segue esse viés democrático, o texto 2 fala que, na verdade, essa comunicação ela segue esse viés democrático. Ela é feita em prol da democracia. Beleza? Então, letra A. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.